Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar com o poema e a estrutura. Eu sou o professor Nelson e vamos para a aula. O poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. Esses versos podem ter rimas ou não, ok? Para a gente entender um pouquinho a estrutura de um poema, como é dividido, a gente precisa entender algumas palavras-chave. O que é estrofe? Para você entender que poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos, você precisa entender o que é uma estrofe. Uma estrofe ou estrofes é chamada cada seção de um poema. E essa seção é composta por um conjunto de versos. Professor, mas o que é verso? Os versos eu chamo cada linha de uma estrofe. Cada linha de um poema é chamado de verso. No final dessa aula eu vou apresentar aí um poema para você entender mais claramente como funciona a estrutura de um poema. Mas quem narra um poema? O poema ele é diferente de narrativas. A narrativa, quem conta a história, nós temos o narrador. Nós temos o narrador personagem, aquele que participa da cena, que participa da história. Nós temos o narrador onisciente, aquele que sabe tudo o que vai acontecer na história e conta para você. Mas no poema nós não temos narrador, nós temos o eu lírico e em alguns lugares conhecido também como o eu poético. Então quem conta o poema, quem narra o poema é conhecido como eu lírico. Então quando você for ler o poema você diz, olha, o eu lírico fala sobre isso e aquilo. E qual é a linguagem utilizada no poema? Nós podemos ter um poema com a linguagem denotativa ou um poema com a linguagem conotativa. Mas acima desse vídeo tem um card em que eu dou uma aula sobre linguagem e seus sentidos, que eu explico mais detalhadamente o que é linguagem denotativa e o que é linguagem conotativa. Só para você entender, a linguagem denotativa é aquilo que eu falo, aquilo que está escrito deve ser entendido nesse único sentido, então o sentido literal. E a linguagem conotativa é aquilo que eu falo tem um outro sentido, um outro significado, conhecido aí como figuras de linguagem. Eu trouxe para vocês um poema chamado Poemas e Canções, de Edilson e Estênio Botelho. Ele é dividido em estrofes. Esse poema é interpretado por um cantor chamado Leonardo Gonçalves e diz mais ou menos assim: por todos os peritos a quem concedeu os dons, com toda maestria e ardente sentimento, em verso e instrumento, a pena e cantoria, proclamem com beleza a sua criação, os feitos de sua mão, sua glória e grandeza, pois dele veio a ideia, o movimento, a cor, a rima, o tom, o amor, o sonho e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações, poemas e canções, aquele por nós morreu. Para você entender aqui neste poema, eu tenho 3 estrofes. Ok? Dá para ver aqui que nós temos 3 estrofes e cada estrofe eu tenho um verso. Nessa primeira estrofe eu tenho 5 versos. Nessa segunda estrofe eu tenho 2 versos e nessa terceira estrofe aqui eu tenho 4 versos. Então é assim que funciona, assim que se estrutura um poema. O poema é um gênero textual, um texto dividido por estrofes e cada estrofe eu tenho aí versos. Então essa é a aula de hoje. Não deixe de se inscrever neste canal, deixe seu gostei, compartilhe com os seus amigos e deixe seu comentário com qualquer dúvida que você tiver. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.